O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é diversidade sexual? Como as mídias, como a sociedade e as escolas tratam o tema? Para discutir esse assunto, nós temos Marco Antônio Torres, que tem graduação, mestrado e doutorado em Psicologia pela UFMG e atualmente é vinculado ao Departamento de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Marco, muito obrigado pela tua presença e disponibilidade de tempo. E eu queria começar pelo básico mesmo, porque é engraçado que tem palavras, tem expressões que são usadas em larga escala e, de uma forma geral, com raras exceções, eu me dou conta de que a maioria das pessoas não entende o significado delas. E uma delas é a diversidade sexual. Afinal, antes de tudo, o que é diversidade sexual? Obrigado pela tua presença mais uma vez. Antônio Marcelo, eu que agradeço aí a oportunidade de poder debater esse assunto, também aos nossos ouvintes que se interessem por esse tema, e para aqueles que não se interessam, de alguma forma esse tema chegará a eles, porque hoje é inevitável, principalmente nesse contexto, onde que essa noção de diversidade sexual, ela saiu do senso comum, da discussão de rua, ela tem entrado na legislação. E quando se fala em diversidade sexual, nem há tanto consenso, né? Alguns acham que a gente está falando só de gays, lésbicas, travestis, não é isso. A diversidade sexual, ela indica um número muito maior de questões. Por exemplo, questões da própria liberdade no uso do corpo para o prazer entre adultos de forma consentida mutuamente. Então, seríamos pensar também que a diversidade sexual, ela assusta alguns porque ela diz da possibilidade até da diversidade de práticas sexuais entre casais heterossexuais. Tem algumas autores aí, tem uma norte-americana muito conhecida, chamada Gayle Rubin, e ela fala isso, olha, às vezes assusta muito mais quando um homem e uma mulher, ainda que heterossexuais, descubram possibilidades de prazer dos seus corpos. E no cotidiano, por exemplo, nós percebemos que esses arranjos, talvez, da diversidade sexual, estão muito mais presentes. Às vezes na forma de traições até, mas muitas vezes na forma consentida e até ocultada pelas pessoas, porque elas ficam às vezes com vergonha, com medo de dizer, por exemplo, de usar determinadas práticas, até de pensar em brinquedos sexuais para melhoria do prazer entre os casais, ou entre aqueles que querem praticar, por exemplo, até o sexo, que não seja um sexo entre duas pessoas. Existe então essa variedade, então tudo isso assusta muito, porque fala, olha, então aí entra uma percepção moral assim, então tudo isso é uma pouca vergonha. E, na verdade, a diversidade sexual, nós podemos pensar na década de 60, ela é um discurso que vem, são seres humanos, pessoas tentando romper com formas extremamente rígidas do controle dos corpos das pessoas. Então, quando falamos de diversidade sexual, nós podemos entender que heterossexuais, travestis, gays, lésbicas e outros estão nesse conjunto de práticas que agora se torna uma bandeira política, se torna uma bandeira do movimento. Eu gostaria talvez de dar um exemplo que talvez para algumas pessoas pareça estranho, mas ajuda a entender isso. A sexualidade humana, ela é uma experiência muito marcada pelo contexto cultural, daquilo que a nossa família ensinou. Então tem coisas que estão no nosso inconsciente. Às vezes um casal, quando vai para a cama, seja um casal hétero, um casal homo, ou seja lá qual definição que o casal tenha, ele leva para a cama, ainda que seja um casal gay, entre dois homens ou duas mulheres, né? Ele leva para a cama toda uma bagagem cultural que ele tem do que pode e não pode.
Então eu falo, numa cama não existe só um casal, né? Ainda que seja dois corpos, ali tem todo um arsenal de cultura, de informações conscientes, inconscientes, aonde que eles próprios se coíbem. Então muitas vezes o homem, ele não admite ter certas formas de prazer com a mulher, mas que ele admite ter com a prostituta. Não, pois é, eu que queria te interromper, porque na prática, por favor, me corrija se eu fizer falar alguma bobagem aqui. Esse comportamento no que diz respeito à prática sexual, no sentido do ato sexual e das suas inúmeras variações, ela está vinculada totalmente com o papel social que os sexos têm. Ou seja, se eu olho a esposa como uma mera procriadora, então, quer dizer, e era aquela coisa que eu como um sujeito que nasci em meados do século XX, já estamos no século XXI, e para mim às vezes beira o incompreensível, né, porque lógico, eu já sou de uma, como nós, você, a gente já está numa outra geração aí, aquela coisa do sujeito que em casa, né, não, com a esposa eu não faço isso, que você acabou de falar, né, por que eu não faço tal e tal coisa com a esposa? Porque é esposa. Porque ali é quase apietar, né? Quer dizer, sim, é uma visão sacralizada no pior sentido do termo, porque aí é para acabar com o casamento, e aí com a prostituta vamos embora. Porque era esse o papel social que se esperava, né? Como, se a gente voltar no tempo, eu me lembro de um livro de um historiador francês chamado Jean Delumeau, né? A História do Medo no Ocidente, onde um dos capítulos que ele vai pegar entre 1300 e 1800 na Europa, né? O comportamento das pessoas, e aí o capítulo se chama Os Agentes de Satã, que era a mulher, o muçulmano e o judeu. Quer dizer, então a mulher é entendida ao longo de vários séculos como um agente de Satã, um agente do mal. E é assim que, então sexualmente ela é tratada dessa forma. Correto. Quer dizer, então seria isso, então, para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem. Isso, e uma demonização do corpo da mulher, historicamente. Sim, que foi, né? Que aconteceu, com certeza. Tanto que na Idade Média, o órgão sexual feminino, por muitos inquisitores, pelo discurso moral, ele tinha um nome que significava cara de gato. A vagina, então, também era chamada cara de gato. Porque o gato era um demônio, bicho do demônio. Então demonizava essa sexualidade do prazer. Então a mulher que usasse a vagina, de outra forma que não a procriação, era ali a marca do demônio no corpo da mulher. Então assim, essas coisas, essas informações, elas vão muitas vezes se transformando em outras coisas. Mas a diversidade sexual, ela não diz apenas do ato sexual, ela diz também dessa forma de expressão do prazer, que às vezes nem tem uma penetração, mas o modo de vestir, por exemplo. Hoje nós temos um conjunto de homens, alguns heterossexuais, alguns gays, que gostam de se vestir de mulher, mas muitas vezes não se sentem nem travesti, nem gays, são às vezes já pessoas com 50 anos. Eles falam crossdresser. Sim, tem até um famoso cartunista brasileiro, Laerte. O Laerte foi casado, acho que atualmente continua casado, tem filhos, tudo. O filho dele entende essa experiência dele de uma forma muito interessante. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma entrevista com o filho dele. Então o Laerte, ele se veste de mulher, mas ele não se sente mulher. Não é isso. É só uma vestimenta, ainda independente da orientação hetero ou homossexual que ele tem, ou trans, que ele vá, uma identidade trans, que ele travesti, transexual, mas não é isso. Então ali, isso fala da diversidade sexual e que não tem nada a ver com o ato sexual, mas tem a ver com uma performance daquele sujeito, como temos também as drag queens, que é aquela exuberância, né? É o exagero, as grandes perucas, as bocas e adereços todos. Então são formas de expressão do humano, seja formas da expressão dessa corporeidade, que também dá prazer, né? Se vestir dá muito prazer. Quando nós escolhemos uma roupa, ou quando você vai numa festa, vai numa apresentação, ou quando você entra numa sala de aula, você tem uma indumentária que te localiza no mundo, que te localiza como ser humano. Uma mulher que, por exemplo, um homem que escolhe uma determinada camiseta, uma determinada frase na camiseta, ou uma determinada marca, uma grife, ele está se colocando no mundo. Então, a diversidade sexual, muitas vezes, ela também
aparece nessas performances da indumentária, que são formas de expressão do sujeito, e também nas formas de viver a sexualidade. Nós temos hoje alguns transexuais e algumas transexuais. Vamos pensar uma transexual feminina. Ela seria um sujeito que nasceu com um pênis. Durante a vida ele entendeu que ele era uma mulher, internamente. Falou, não, eu sou uma mulher, me sinto mulher, e foi mudando seu corpo. E tem alguns casos que então fazem até uma cirurgia, tira o pênis ou não, mas se entende como mulher. Então passa a ser uma transexual feminina. Nasceu com genitais masculinos, mas se entendeu assim. Então eu conheço alguns exemplos, algumas pessoas que são transexuais femininas. Nasceram com pênis, se transformaram com mulheres, mas ao longo da vida ela se apaixona por outra mulher. E casa com outra mulher. Conheço casais então é uma transexual feminina de orientação sexual lésbica. Deu nó na cabeça de todo mundo agora, né? Mas o que é isso? Então, é essa expressão. Como nós temos mulheres, ou seres que nascem de vagina, tiram os seios e se entendem homens muitas vezes. E são tratadas pelo masculino, se comportam como homens, mas ao longo da vida se apaixonam por outros homens. Então são transexuais masculinos gays, poderia-se dizer. E isso tudo, as pessoas falam, mas que loucura, isso é uma aberração, isso... Que mundo nós estamos? O mundo está acabando, que mundo que nós estamos? Mas é uma dificuldade, então, imensa, eu acho, de entender o outro como outro. Pois é, eu só queria te interromper, porque eu estou lembrando aqui de duas situações. E aí me parece, quero acreditar que tem um pouco a ver com essa nossa conversa aqui, com tudo isso que você está falando. Primeiro, essa coisa do estereótipo causado socialmente. Quer dizer, se fulano ou beltrano, ou fulana ou beltrana, tem uma opção sexual X ou Y, espera-se que o comportamento seja assim. Correto. Quer dizer, já vem como tudo encaixotado, né? E aí eu me lembro de duas situações. Uma é de um filme, não sei se você assistiu ou quem nos ouve já tem assistido. O título em português é um filme espanhol chamado O Rei Pasmado e a Rainha Nua. É um filme que é fantástico, entendeu? Vale a pena quem tiver acesso a esse material. Que a história é mais ou menos o seguinte, são os reis da Espanha e o contato sexual deles era para a procriação. Então tinham datas, isso por favor era real. Para quem tiver a chance de ir ao Rio de Janeiro, e no Arquivo Nacional, por exemplo, pode pegar lá o contrato de casamento da Princesa Isabel, vir inclusive com o Conde Day e os dias do ano que eles tinham que ter relações. Correto. Isso é uma coisa assim, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa uma política de legal. Estado, inclusive. Né? Legal mesmo. Bom, mas enfim, e aí o rei vê um quadro de uma mulher nua e ele quer ver a rainha pelada. E aí, dentro das histórias que vão acontecendo, tem um casal lá de nobres que a mulher não consegue engravidar. E por que ela não engravida? Porque quando eles transam, ela tem prazer. E é interessante isso, quer dizer, qual é o estereótipo de novo? Quer dizer, a procriação e o prazer não andam juntos. E o filme mostra isso de maneira fantástica. A cena final é risível, uma série de padres em volta rezando e eles tendo que transar e a mulher começa a ter prazer, ter um orgasmo lá, e aí vê que ela não vai engravidar, pela lógica deles. Aí o pessoal fica até com medo, porque se ela está tendo prazer é alguma coisa do demônio. Exato, entendeu? Com toda essa ideia. Não desenrola, mas com certeza isso. E por outro lado, aí eu vou omitir os nomes, mas são amigos meus aqui em Ouro Preto, é um casal gay. E aí eu brinco com eles, que eles já estão casados há 27 anos, né? E eu brinco com eles dizendo o seguinte, que eles são mais caretas do que eu, porque o comportamento deles é de uma moralidade tão gigantesca que é exatamente mostrando a preocupação deles. Olha, nós somos gays, somos casados há 27 anos, mas não admitimos bandalha aqui em casa. É um negócio assim, interessantíssimo. E repare, eles são obrigados a até avisar outros gays, às vezes, que porventura cheguem lá, falam, olha, aqui não vai ter confusão. Quer dizer, porque o estereótipo já pressupõe que sendo gay seria promíscuo e não é nada disso. Correto. Aí, Antônio Marcelo, você está colocando uma questão que é um dos objetivos, eu acho, da diversidade sexual, que é desnaturalizar as hierarquias sexuais. Porque humanamente se coloca então um gay que não seja um gay ou uma lésbica que não seja uma lésbica enquadrada nesse modelo conjugal, vamos pensar, bem normatizado, ele às vezes, se ele não se casa, se ele tem diversos parceiros,
lógico que aqui nós estamos pensando com toda a prevenção, Claro. Mas assim, se é uma pessoa que, eles vão falar, olha, é uma pessoa promíscua, então essa noção de promiscuidade, ela é muito atribuída às vezes aos gays e às lésbicas, porque eles revelam essa outra possibilidade, é o estereótipo. Então, entre gays, lésbicas, travestis, também há muito preconceito. Entre eles também, porque muitos enxergam esse comportamento que sai dessa norma, vamos dizer, que simbolicamente organiza os corpos na sociedade, ele também é punido. Então, assim, ele se torna algo de menos valor. Quando eu falo entender o outro como outro, assim, pensa que se o outro é diferente de mim, que bom. Enriquece a experiência humana. Então a diversidade sexual também, ela contribui para que a gente não limite a experiência humana a algo que talvez o próprio corpo não suporte, porque o corpo deseja ir além disso. O ser deseja ir além disso. Então, acho que, por exemplo, um grande problema que nós temos ainda é a noção dessa família essa família patriarcal, muitas vezes, essa família ainda onde impera uma violência que mutila corpos de mulheres, de crianças, essa família que existe uma idealização tão grande que acaba oprimindo os componentes dessa família, subjugando eles a um modelo que nem eles suportam. Então, quando a noção de diversidade sexual emerge, ela questiona a noção de heterossexualidade que sempre foi predominante e considerada melhor que as outras. Por isso que muitos, então, vão ficar receosos ou vão mesmo ser contra e vão combater a diversidade sexual. Então, criminalizar, vão querer patologizar, falar isso é coisa de doença. Por quê? Porque ela coloca em xeque esse modelo que existe os heterossexuais, todo mundo nasce heterossexual e por algum desvio se torna outra coisa. E não é. E é justamente essa desnaturalização que hoje tem provocado muitos conflitos. Nós temos vários países do mundo que ainda condenam homossexuais à morte por apedrejamento, por enforcamento, né? Ou prisão perpétua, principalmente na África subsaariana ou na região da África, que é grande, bastante influenciada pelo Islã, pela uma concepção aí moral daquela região. Nem todo o Islã é assim, né? Não, mas assim, naquela região, então aparece muito isso, a condenação à pena de morte, ao apedrejamento. No Brasil nós não temos uma lei que mate os homossexuais, mas nós temos quase a cada 2 dias, pelo menos um homossexual é assassinado no país, de forma cruel e violenta. Então, ainda que a gente não tenha uma lei, nós temos uma permissão, assim, uma certa permissão simbólica, parece, que alguém se sente autorizado a jogar fogo num andarilho, ou bater numa prostituta, ou assassinar um homossexual ou um travesti. Por quê? Porque quando nós falamos que não ser heterossexual é ser um ser humano de menor valor, é como se emergisse ou possibilitasse uma permissão cultural. Então pode se matar, isso que não vale. Você vale um cachorro. Isso aí é uma cachorrada. Então é uma forma de criar uma hierarquia, acho, a partir da sexualidade, muito desonesta. E isso tem perpassado todos os âmbitos da sociedade. Então a diversidade sexual também não é algo recente. Em outros contextos históricos, nós tivemos experiências diferentes, que tinham também seus limites. Então nós temos a experiência da Grécia, de Atenas, a experiência de Esparta. Nós temos o contexto, por exemplo, europeu, vamos pensar aqui da Idade Média, onde a regulação dos corpos também tinha uma outra lógica. As crianças, por exemplo, entre aqueles que eram classificados como plebe, né, como povo, nas cidades lá medievais, participavam muitas vezes das cenas sexuais, das orgias, do mundo do trabalho, sem o menor problema. Então, assim, quando nós falamos de diversidade sexual, nós estamos falando de uma experiência contemporânea. Essas outras experiências, elas são experiências de contextos culturais específicos que têm que ser tratados dentro dessa lógica. Então eu até tenho um certo receio quando eu vejo que algumas pessoas falam: mas isso já existiu na Grécia, isso não existiu no Antigo Testamento, ou existiu, né? Alguns falam até de Jonas. Então a gente tem que pensar que a experiência contemporânea é ela herda
talvez uma herança social, uma herança histórica de certos símbolos, certos valores. Mas a experiência do presente é uma experiência política, que nós produzimos essa experiência. Então a diversidade sexual, eu gostaria de deixar como um conceito contemporâneo que trata tanto da diversidade da expressão dos corpos, como a diversidade de práticas sexuais que esses corpos podem fazer em relações sexuais adultas, com consentimento mútuo. Não, sem dúvida. E você está chamando a atenção, e aí eu falo com alguma tranquilidade, eu sou historiador e cientista político, que a grande diferença do mundo contemporâneo é a ideia de individualidade, que não existiu em outros momentos. Isso. Né? E aí torna-se... E é interessante essa coisa, né? Isso sempre me chama a atenção, porque se por um lado que nós poderíamos dizer que a grande conquista do mundo contemporâneo foi exatamente produzir e reconhecer que a diversidade social é fundamental e deve ser preservada, daí onde deriva a ideia de direitos individuais, a ideia de tudo, quer dizer, é o mundo que a gente conhece. Por outro lado, aflora todas as restrições que parte das pessoas tem em relação à própria diversidade. Uhum. Então, é como se dissesse, como se... Ninguém disse isso, pelo menos não com palavras, mas nos atos com certeza sim. Olha, eu defendo os direitos individuais, desde que eles sejam os meus. Mas seria mais ou menos isso. Quer dizer, então acaba criando uma esquizofrenia, né? Uhum. Porque você vê o cara discursando... esquizofrenia por quê? Porque de um lado há um discurso e às vezes uma prática em defesa até realmente de direitos individuais, né? Mas só que direitos individuais pressupõem o quê? Individualidade, ou seja, o Marco ele tem algo que apenas o Marco tem. Quer dizer, então o Marco Antônio ele tem que ser preservado exatamente porque ele é único. Como o Antônio Marcelo é único, como o Danilo Nonato, que cuida da produção do nosso programa, é único, quer dizer, a Eliane Santos também. E é isso, só que ao fazer isso, você está carregando tudo, inclusive a diversidade sexual. Aí começa o problema. Correto. Então, por isso eu digo que é uma esquizofrenia. Quer dizer, mas você está defendendo, você defende até uma parte. Olha, eu sou 70% honesto. Os outros 30% sabe Deus o que eu sou. Eu, por exemplo, tenho uma noção que da psicanálise, eu não sou psicanalista, mas tenho a liberdade como psicólogo aí de pensar algumas noções. Uma noção que se chama laço social. O laço social, eu vou, de forma bem simplificada, essa noção é o seguinte: eu olho para vamos pensar, um copo de água, e você olha para um copo de água. Você não consegue chamar o copo de água de outra coisa. Eu também não, porque é um copo de água. Isso nos une, nos define. Então, quando eu olho para um corpo e digo, esse é um corpo de homem, e você também concorda que é um corpo de homem, é o laço social que nos faz definir aquilo. Então, mas a produção desse laço social, ela é feita de forma muito complexa. Então, o que une hoje, talvez, as pessoas nesse contexto do sujeito, talvez, seja muito mais complexo de pensar, né? Aquilo que me define enquanto sujeito e que me diferencia do outro. Uhum. E a noção de diferença, ela foi usada historicamente para excluir e matar. Então, eu acho que a grande dificuldade de entender o outro como outro é entender que o outro pode ser diferente e nem por isso ele tem que ser eliminado. E aí eu acho que hoje a gente vive um contexto, vamos pensar assim, como são os principais, os adversários, vamos pensar em termos de relações mesmo, e os defensores da diversidade sexual. Eu acho que assim, aqueles que têm hoje batalhado aí para a diversidade sexual, temos os movimentos sociais de LGBT, né, que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Nós temos grupos organizados desses sujeitos. Nós temos na dimensão assim, da legislação, nós temos legislação que já ampara esses sujeitos. Nós temos, por exemplo, a noção do nome social de travestis emergindo, e nós temos juristas hoje, no âmbito do governo federal, das autarquias do governo federal, já é legal usar o nome de social para travestis e transexuais. Então, nós temos aqui, e contra isso nós temos um discurso moral, muitas vezes, mas nem sempre, regido e orientado pelas crenças religiosas. Mas aí a gente vai deixar para o bloco seguinte, tá? Porque a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho, Marco.
Nós estamos, para quem nos ouve, nós estamos com o tema hoje, diversidade sexual, com o Marco Antônio Torres. O nosso programa, o FOP Entrevista, todos sabem, né, tem a produção do Danilo Nonato e Eliane Santos, a supervisão técnica do Cimei Gonderim, direção-geral de rádio jornalismo do Chico Dyer. Tá, eu sou Antônio Marcelo Jackson e daqui a pouco a gente volta com o programa. É rapidinho. Quer informação e cultura? Sintonize 106,3 UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Você ouve agora na UFOP Educativa Marteladas Geológicas. Itabirito. O itabirito é um dos principais minérios de ferro que podem ser extraídos no quadrilátero ferrífero. Ele, na verdade, é uma rocha metamórfica que se formou em ambientes marinhos ricos em óxidos de ferro e sílica, dispostos em forma de camadas. Seu nome vem da cidade de Itabirito, onde foi originalmente descrito. O itabirito é uma rocha que alterna camadas de sílica ou dolomita e óxido de ferro. Estas rochas foram formadas há cerca de 2,4 bilhões de anos a partir da deposição de camadas de sílica ou carbonato e camadas de óxidos de ferro em um mar antigo. Estes óxidos de ferro são essencialmente hematita e magnetita. Na região do quadrilátero ferrífero, o minério de ferro é retirado principalmente desta rocha e as principais minas são Águas Claras, Alegria, Capanema, Cauê, Chacrinha, Conceição, Dois Córregos, Esmeril, Mutuca, Onça, Periquito, Pico e Timbopeba. E as reservas estão estimadas em aproximadamente 29 bilhões de toneladas de minério. Atualmente, no município de Itabirito, essa rocha é largamente explorada e, devido a embates com a população, o Pico de Itabirito, que contém o minério de mesmo nome, é considerado patrimônio histórico natural. A partir da segunda metade do século XVII, esse pico, assim como outros, era utilizado como ponto de referência para os bandeirantes que procuravam ouro na região devido às suas altitudes. Marteladas Geológicas, um programa de educação e orientação sobre as conformações e efeitos naturais do solo. Produção, Programa de Educação Tutorial, PET Geologia da UFOP. Apresentação, Lucas Machado Rodrigues. Orientação, Professora Mariângela Garcia Leite. Agora é lei. Toda criança deve brincar, aprender e se divertir. Colocar uma criança para trabalhar ou permitir que ela trabalhe é tirar dela o direito à infância e comprometer o futuro. As consequências na vida adulta são previsíveis. Com baixa instrução e formação escolar deficiente, o destino é quase sempre o desemprego, o trabalho mal remunerado e a economia informal. Um ciclo conhecido que só faz aumentar a pobreza e privar o cidadão de seus direitos. Trabalho é coisa de gente grande. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público do Trabalho. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. UFOP Educativa 106,3. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, estamos de volta com o nosso FOP Entrevista de hoje com o tema diversidade sexual. O nosso entrevistado é o Marco Antônio Torres, que tem graduação, mestrado e doutorado em psicologia pela UFMG e é professor aqui do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP. Marco, a gente, no bloco anterior nós
tocamos em diversos aspectos. Lógico, é um tema riquíssimo, então valeria aí umas 15 horas de programa, porque não? Que eu acho que é uma coisa muito séria, envolve uma série de problemas, tá? Consequências sociais bastante graves. Mas infelizmente o nosso tempo é limitado. E aí, já começando o segundo bloco, eu queria que você tratasse um pouco de como é que as mídias lidam com isso e, principalmente, quer dizer, como é que fica a questão da educação, das escolas, nessa discussão de diversidade sexual. Primeiro vamos pensar nas mídias, aí já pensando nas instituições, como lidam com a diversidade. Tem esse aspecto que a forma como a noção de diversidade sexual ela emerge, talvez, vamos pensar Brasil, Estados Unidos, Europa, não vou pensar nem no Ocidente, estou pensando mais nessa região. Ela emerge dentro de uma revolução sexual, de costumes, e a mídia, ela trata disso de uma forma muito próxima àquilo que é permitido socialmente. Acho que a grande censura da mídia é a audiência. Então a mídia ela sabe até que ponto que ela pode tensionar a sua audiência e o ponto que ela pode perder essa audiência. Então é um jogo bastante tenso esse. Então, mas assim, vamos pensar assim, as mídias alternativas e hoje, principalmente com a rede de computação, Facebook e a forma como a divulgação das informações sai, ela acaba, a própria mídia, vamos pensar, essa mídia, mass mídia, que envolve todo esse aparato de internet, ela não tem também um controle único. A mídia tem vários controles e dependendo, pode ser, por exemplo, um canal alternativo, pode ser uma rede alternativa. Então, não podemos assim generalizar que a mídia trate de uma única forma esse tema. Ela trata de diversas formas. Então, com a luta dos movimentos sociais, dos grupos LGBT, eles também foram pautando como que isso poderia ser tratado. Inclusive, eu acho que em 2009, por volta de 2009, 2010, tem uma associação no Brasil que congrega as diversas associações de gays, lésbicas, LGBT, chama ABLGT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Então, essa associação, ela é reconhecida nacionalmente, ela soltou um manual, inclusive, de comunicação, de quais expressões que não depreciam, não humilham, quais as expressões corretas de se usar. Então, é uma tentativa de se criar, por exemplo, uma forma de educação que é importantíssima. A mídia hoje exerce um papel também na formação dos sujeitos. Se você imagina o tempo que uma criança navega nas redes, ou que ela assiste um programa de televisão, que adolescentes, mulheres, adultos, homens, veem novelas, filmes, né? Você citou filmes. A gente pode pensar como a mídia, por exemplo, tem divulgado a questão da travestilidade. Tem um filme francês ou canadense, agora eu não me lembro, chama Minha Vida em Cor-de-Rosa. Conta a história de um menino que desde pequenininho se entende como mulher, como menina. Né? Então o pai queria vestir ele de cowboy, a mãe queria vestir de cowboy, ele queria se vestir de princesa. E o sonho dele era se casar com um amiguinho, não ser amigo só do amiguinho. Então, que seria uma fantasia legítima numa menininha, que todo mundo acharia bonito. Tem uma cena que a mãe vai procurar, ele está sumido, quando ela abre o guarda-roupa, ele sai todo maquiado, com brincos assim da mãe, e a mãe leva um susto. Se fosse a menininha, a mãe acharia isso uma beleza. Então, por exemplo, esse filme, quando ele chega aos professores, eu utilizo esse filme com professores, os professores ficam sensibilizados em pensar, por exemplo, como nós deveríamos ser educados desde criança para não sermos coagidos, porque depois do desenrolar desse filme, chega a questões sociais seríssimas. Então, esse filme, por exemplo, ele é educativo no sentido de mostrar as consequências do preconceito contra travestis. Então, por exemplo, mas é um filme que ele já teve talvez assim, não no grande cinema, mas no grande cinema alternativo, né? Nas salas, ele já passou, foi vencedor de prêmios. E nós temos, por exemplo, recentemente um filme que chama O Açougueiro. Eu acho que O Açougueiro é um filme judeu, né, que mostra a relação entre judeus, um casado, um solteiro, que seriam
uma relação homossexual, seriam dois gays, um gay e um bissexual provavelmente. O filme não busca essa definição, mas então quando nós pensamos na mídia, eu acho que a mídia tem dado algumas contribuições importantes, principalmente quando ela traz para a cena uma discussão importante sobre o desejo humano, sobre a formação humana. Agora, também, muitas vezes, eu acho que há momentos, principalmente às vezes no jornalismo, momentos que às vezes mostram uma face da coisa e não mostram outra face, né? E, por exemplo, a parada do orgulho LGBT, né? Eu acho até engraçado. Todo mundo chama de parada gay. A pessoa pode falar, não, mas é bobagem, que parada LGBT? Não, porque a parada é LGBT, ela não é gay. Né? É como se tudo fosse gay. Aí você reduz tudo a gay. Não, ali tem heterossexuais na parada LGBT, você tem bissexuais, você tem travestis. E em Belo Horizonte, por exemplo, quem começou a parada foram as lésbicas. Né? Tem uma militante histórica chamada a Soraya, e ela é uma das que começou a parada com 15 pessoas na Praça 7. A parada de Belo Horizonte começou assim. Depois foram entrando os outros grupos, os gays, as travestis, foi crescendo. Hoje é o que é. Elas mantêm ainda a caminhada lésbica um dia antes, uma semana antes da parada LGBT, geralmente. Mas, então, por exemplo, quando a mídia divulga dessa forma, aí eu acho que ela está dando uma contribuição muito negativa. Um exemplo disso foi em 2011, quando, dentro do Expert, do Ministério de ONGs, lançaram um kit que chamava Kit Anti-Homofobia, que era um material para que os professores pudessem utilizar em sala de aula para discutir essas questões que nós estamos falando aqui. Aí o kit logo foi demonizado. Acho que quem demonizou o kit tal, nem assistiu. Mas é engraçado que o kit virou kit gay. Olha que coisa. Então, o gay muitas vezes é usado aí, e até jornalistas eu escutava falar assim, kit gay, kit gay, kit gay. Quer dizer, eles usaram uma coisa para dizer gay é ruim, então é o kit ruim. Kit ruim não entra na escola. Até o ponto que a presidenta suspendeu o kit pessoalmente. Ela foi à mídia e falou suspendo, tal. Por questões políticas, porque é um grupo que aí é um grupo formado muitas vezes não só por religiosos, mas também por grupos religiosos que estão no Congresso e pressionaram aí a presidenta. Então, quando a gente pensa o efeito desses fenômenos, ou desses fatos sociais, como eles repercutem na sociedade. Isso forma o sujeito. Então, eu acho que a mídia ela tem uma responsabilidade ética, e ninguém precisa falar isso, os comunicadores têm noção disso. Os escritores de novela têm noção disso. Os produtores de filme têm noção disso. Então, mas existe uma posição política em produzir, por exemplo, um filme, em produzir talvez uma notícia que talvez vá contra alguns interesses de grupos muito fortes socialmente. Então nós temos, por exemplo, no âmbito então eu acho que da mídia, da grande mídia, questões que têm contribuído muito com a educação, mas outras que ainda não conseguiram se atualizar. Pois é, eu queria te interromper rapidinho, que você está chamando a atenção, eu me lembrei de uma coisa, né? E eu me lembro porque, até pela minha... Tenho 48 anos, quer dizer, então já acompanho essa história desde o início, que tem a ver com a AIDS, tá? Isso. Porque num primeiro momento, você acha que é mais novo do que eu, mas como é que a AIDS foi tratada? Câncer gay. Câncer gay. E durante muito tempo, mas foi tratado pela imprensa. Tá? Eu me lembro de manchetes no jornal que era isso. Bom, o resumo da ópera, e o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui, desses estereótipos? Bom, onde está a maior incidência de AIDS no mundo? Entre os heterossexuais. Por quê? Porque dentro da loucura do estereótipo, bom, se isso é uma coisa gay, então eu sou hétero, eu não tenho nada com isso. E aí, resultado. O final das contas é que o problema continua. Existiu, piorou. Quer dizer, a coisa está... Agora perde-se o controle em diversos aspectos. E a incidência maior está entre os héteros. Quer dizer, olha só onde o estereótipo vai, né? Quer dizer, o preconceito, o que ele gera, né? A transmissão hoje do HIV, por exemplo, na terceira idade é terrível. Exato. Porque aí o pessoal da terceira idade já não foram socializados
com essa questão da camisinha, eles têm isso como uma informação que pertence a outro, não pertence a eles. E hoje a terceira idade tem vivido a sua sexualidade, seja entre homens, até mulheres. Pelos medicamentos, a parte maior do Viagra expectativa de vida também das pessoas. E isso se torna, então, um prejuízo a todos. Sim. Tem uma pesquisa... eu só estou lembrando disso, quer dizer, quando você rotula alguma coisa, e geralmente o rótulo é ruim, né, com raras e honrosas exceções, 99% dos rótulos são sempre ruins, geram problemas muito maiores. É isso que o mecanismo do preconceito, o mecanismo psicológico do preconceito, né? Primeiro você deixa tudo igual. Fala assim, toda mulher dirige mal. Então isso você está homogeneizando, você está criando uma verdade e esquecendo as diferenças. Fala, por isso elas são pior que os homens, e hierarquiza. Então isso é um mecanismo psicológico do preconceito. Aí todo gay é promíscuo. Por ser promíscuo é pior que os outros. Então, o mecanismo psicológico do preconceito ele tem dois momentos. O primeiro, ele iguala a categoria, simplifica. E o segundo, hierarquiza, coloca ela como pior. Então, por exemplo, vamos pensar algo folclórico aqui na região de Ouro Preto e Mariana, né? A disputa. Então fala, todo marianense é gaveteiro. Porque se escondia comida, quando chegava visita e tal. Por isso ele é pior que o ouropretano. Aí o marianense fala, não, todo ouropretano é garrafeiro. Então, é como... O preconceito é isso. O primeiro coisa, você iguala tudo. Depois você hierarquiza. Então, isso acontece e isso gera o preconceito. Isso é de um teórico, né? Leon Kroschik, aí tem outros teóricos que discutem isso. Mas é importante pensar qual o efeito disso, por exemplo, na educação formal. Tem uma pesquisa que foi feita pela USP e outros órgãos, foi financiada pelo MEC, que é uma pesquisa que comparou o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nas escolas brasileiras, com o índice de preconceito. Então, um pesquisador foi e fez uma escala para medir quais escolas que tinham mais preconceito e quais escolas que tinham menos preconceito. Isso é interessante. E foi muito legal, porque essa pesquisa ela teve uma abrangência assim, imensa. Ela teve uma amostra nacional de 18,5 mil alunos, pais, mães, diretores, professores, funcionários. Então foram mais de 18 mil pessoas. Entre esses que eu estou falando, bem abrangente. E o que se percebeu é que as escolas têm preconceito contra tudo. Né? Então tem preconceito contra negro, contra homossexuais, contra pobre. É muito alto o preconceito contra pobre nas escolas. Contra os pobres de maneira geral. Mesmo entre os pobres. E aí, eles pegaram e fizeram assim. Então, algumas escolas tinham um índice mais alto de preconceito que outras. Aí, o que eles fizeram? Eles compararam o índice de preconceito da escola com o IDEB daquela escola, porque o IDEB é por escola, a escola tem um ponto no IDEB. E uma coisa muito curiosa e interessante apareceu aí nessa análise. Aquelas escolas que tinham o maior IDEB, tinha um IDEB mais alto, ela tinha um menor índice de preconceito. Imaginei isso. E aquelas escolas que tinham o IDEB baixo, elas tinham o maior índice de preconceito. Então, quanto maior o preconceito, era menor o IDEB. Então, mostra que o preconceito, ele prejudica a educação como um todo. Ele prejudica o ensino-aprendizagem na sala de aula, afetando alunos e professores. E aí, algo assustador era que 87,3% dos entrevistados e entrevistadas tinham preconceito em relação à orientação sexual. Quer dizer, maciçamente, a escola, e essa pesquisa é de 2011, ela não suporta a diversidade sexual. Por isso, atualmente existe todo um movimento dentro da própria educação para reverter esse quadro. O kit anti-homofobia foi uma tentativa que não funcionou bem, mas nós temos outras iniciativas. Hoje um professor, uma professora, ele pode entrar na internet e tem cartilhas que o próprio MEC financiou para tratar essas questões, boas cartilhas. Esse ano a Unesco lançou também um manual para se discutir a diversidade sexual nas escolas, inclusive diferenciando quais perguntas que nós podemos fazer para quais faixas etárias.
Então, hoje você tem o material disponível. Eu digo que muitas vezes os professores falam que não sabem, não estão preparados. Eu acho que é mais o medo de acessar esse material do que o próprio material. Eu trabalho com curso de formação de professores e você tem muitas vezes uma resistência que você percebe que ela é muito mais moral, psicológica, do que intelectual. Como assim? O professor, por exemplo, ele entende que é direito daquela criança manifestar o desejo, que aquela criança não pode ser humilhada porque ela apresente, por exemplo, ali pelos 7, 8 anos, algum traço, né, que indique, por exemplo, que ela se sente pertencente a um gênero que não condiz com o seu sexo biológico. Então o professor já percebe, mas ele começa a ter medo de tratar aquilo, ele começa a já ver aquilo com maus olhos por causa da sua própria formação. Então, para a escola dar um avanço, o professor tem que entender que ele não tem que doutrinar os sujeitos que estão ali com ele, mas a escola deveria ser uma experiência da sociedade, da república, da coletividade, da democracia, uma experiência onde que todos e todas têm direito, e não um lugar onde que todas e todos são atingidos pelo preconceito. Então, a escola, nós conversando com vários, eu conheço, trabalho e tenho amizade com vários travestis, transexuais e até com pessoas com outras questões, eles lembram da escola como o lugar do terror, aonde que eles apanharam, aonde que eles recebiam apelidos de todas as formas. Eu conversei recentemente com um jovem brilhante aqui de Ouro Preto. Ele teve paralisia cerebral, mas ele tem toda uma articulação intelectual muito boa, mas ele tem questões motoras, comprometimento motor por esse fato. Eu não vou citar o nome dele, mas eu fiquei tão comovido porque ele disse que os professores chegaram a apelidá-lo de lesma, porque ele fazia mais devagar que os outros as tarefas. Então, a escola, ele elaborou isso bem, ele fala com propriedade disso, mas a escola para ele foi uma experiência do terror, da humilhação. Ele superou aquilo porque teve uma base familiar, teve uma mãe que sustentou ele moralmente. Mas aí nós entramos numa dimensão da educação, que então nós temos a educação geral, a educação da escola, mas tem a educação da família. Essa é a mais difícil de se chegar. Porque a família, muitas vezes, ela não entende ainda a criança em desenvolvimento como um sujeito de direito. Ela entende como uma propriedade sua. E a criança não é propriedade dos seus pais. Ela está sobre a custódia deles. Mas a criança, ela é um cidadão, a menina é um cidadão, uma cidadã que tem direitos. O pai e a mãe, eles não podem humilhar essa criança, eles não poderiam coagir moralmente essa criança, sim repassar para essa criança os limites culturais, né, o acervo cultural da sociedade. Mas hoje nós temos, então, a experiência muitas vezes de gays, lésbicas e travestis na família. Nós temos experiências maravilhosas de pais e mães que sofreram, mas entenderam, deram um amparo para os seus filhos. Mas nós temos experiências que são horríveis. Relatos de travestis que aos 12 anos, aos 11 anos, foram expulsas da família, foram para a rua, passaram fome e foram acolhidas por quem? Por um cafetão, uma cafetina, que os usou sexualmente. Nós temos uma rede que já foi denunciada de tráfico de jovens travestis de 13 anos, 12 anos, que saem do Nordeste, os cafetões trazem para aqui, para o Sul, para o Sudeste, eles são inseridos na prostituição. Não estou falando contra a prostituição, mas nessa idade, da forma que chega... é absurdo. É um absurdo, é um absurdo. E porque não teve uma outra alternativa. E essas crianças são utilizadas por essa sociedade que se diz tão preconceituosa. Então aqui, eu acho que muitas vezes, alguns dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, podem se sentir incomodados de escutar isso. Mas se a gente quer uma sociedade justa, e o brasileiro gosta de falar que nós somos uma sociedade... boa, uma sociedade que acolhe, uma sociedade da diferença, que bom que a gente pense assim, mas ainda não chegamos nisso. Não, está bem longe. Eu deixei você falar aí, são várias coisas importantíssimas que você disse. Queria voltar rapidamente na questão da escola, né? Sim. Eu sou professor universitário há 14 anos e afirmo, sem nenhum constrangimento, que as turmas mais difíceis de lidar
os piores alunos, no sentido de não desejar nenhuma espécie de debate, formação, são alunos que eram professores. Isso aí é uma coisa interessantíssima. Quando me pedem para eu dar aula para uma turma de professores, eu fico completamente arrepiado, porque eu já sei que vai ter problema, né? Ou seja, estamos falando com um público que, lamentavelmente, na sua formação, por algum motivo que não cabe aqui na nossa conversa de hoje, mas ele já é preparado para ser dono de verdades. E aí, quando uma vez eu me lembro, uma aluna estava fazendo uma pesquisa e foi me entrevistar, mas a escola é o ponto da democracia? Não, a escola é o ponto da tirania. Porque um sujeito que chega para uns alunos, dá uma prova de múltipla escolha e define o que é verdade, ele é um tirano. Quer dizer, ele não dá chance de uma expressão textual dos alunos e de soluções para aquele problema. Esse cara é um tirano. Quer dizer, então, isso eu estou pensando na educação de forma geral. Quando chega na diversidade sexual e você me fala isso, confesso, eu não me sinto surpreso. Eu não tenho surpresa nenhuma com isso. Eu vejo como uma lamentável consequência de um tirano. Correto. E de um modelo que é tirânico, né? Quanto à questão da família, a sua fala, e a gente sabe, e realmente é preocupante, por causa, repito, do que você mesmo chamou a atenção, da sequência de acontecimentos que vem a partir daí. Quer dizer, essa criança é expulsa de casa, ela se vê aproveitada por um bando de aliciadores, né, naquele momento, e você chamou a atenção muito bem, não estamos discutindo aqui prostituição, opções sexuais. Agora, com certeza, com 11 anos, ser aproveitado para isso, tá errado. É um crime. É crime, isso aí não tem o que discutir, aí sejamos muito claros, olha, não tem papo aí, não tem conversa. É crime mesmo, acabou. E vem a grande hipocrisia, que no final, essa mesma sociedade que os exclui, fala, não, mas vamos usá-los também. Vamos usá-los. É a história que algumas pessoas vão lembrar e outras não, da letra da música Genil Zeppelin. Isso, de Chico Buarque de Holanda, na peça Ópera do Malandro, aonde você tem uma prostituta que na verdade era um travesti, que aí vem uma ameaça de destruição da cidade, a sociedade odeia essa travesti. Aí, na sequência, vem a possibilidade da destruição da cidade, a sociedade implora a travesti que durma com o general lá que iria destruir, e terminada a situação, volta a jogar pedra na Geni. Quer dizer, então, é essa hipocrisia, né? É uma hipocrisia. E é tão assustador, Antônio Marcelo. Eu, como professor universitário, eu tive uma experiência que me marcou muito. Quem foi meu aluno, minhas alunas, elas sempre sabem, eu conto isso, e conto também os personagens, porque são pessoas importantes. Uma vez na UFMG eu coordenava um curso de formação de professores, e durante a coordenação eu fiz questão que durante as aulas, era sobre combate à homofobia na educação, durante as aulas nós pudéssemos ter esse contato com sujeitos mesmo, não só com intelectuais, mas com pessoas que conhecem da vida a sua história, gays, lésbicas. Então eles iam e tal. E tem duas travestis, uma transexual, assim elas se definiam à época. Lili, que a gente conhece por Lili, antes ela trabalha no UFMG, uma militante no Brasil muito importante, uma pessoa muito importante. Aprendi muito com ela, ainda que ela não tenha feito uma faculdade, mas ela tem uma experiência de vida, e uma experiência política, e uma experiência intelectual, ela é muito importante. E a Sarug Dagig, Sarug é transexual, mas Sarug já tem mestrado, já fez filmes, trabalhou como artista e tudo. Mas um dia eu caminhei, nós estávamos numa reunião, e eu falei para ela, vamos almoçar? Depois nós continuamos, estávamos na UFMG, e caminhamos para o Bandejão. Entre uma caminhada de 500 metros, dentro de uma universidade pública, eu fiquei tão constrangido porque os olhares que elas recebiam e eu recebia, porque eu estava com as duas, eu nunca tinha caminhado com uma travesti transexual. Eu sempre reunia com elas assim, no grupo, no movimento, mas eu não tinha caminhado num espaço aberto, vamos dizer. As pessoas cutucavam umas às outras, apontavam com o dedo, riam. A hora que chegamos até no Bandejão, um grupo, uma mesa inteira começou a esmurrar a mesa e apontá-las. Elas acenaram para a mesa, riram. Eu me senti tão assim, humanamente indignado, porque seres humanos são assediados. Aquilo era um assédio moral das pessoas. E aquilo me impactou muito, né?
E aí eu fiquei percebendo tanto que nós somos preconceituosos e também todas as vezes que eu vejo uma travesti, eu logo olho e fico lá olhando como se fosse aquilo exótico, o ser destacado. Então, isso eu acho que mostra uma sociedade incapaz ainda de conviver com a diferença que a diversidade sexual tem proposto. E com certeza tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, muita coisa para discutirmos e lutarmos contra. Marco, olha, muito obrigado por essa nossa entrevista. Lamentavelmente nosso tempo acabou, mas é claro, é um tema que merece outras abordagens, outras entrevistas. Eu espero que vocês, todos que nos ouviram, tenham gostado tanto quanto eu gostei da nossa UFOP entrevista de hoje, que tivemos o Marco Antônio Torres, com graduação, mestrado e doutorado em psicologia pela UFMG e é professor aqui da UFOP. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Eliane Santos, a supervisão técnica do Cimei Golderim e a direção-geral de rádio e jornalismo é do Chico Daer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e até o nosso próximo UFOP Entrevista. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Tchau, gente. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.